Daniel capítulo 12. Está escrito assim, o título, dessa palavra. O tempo do fim. Tempo do fim. E diz assim: nesse tempo se levantará Miguel, o grande príncipe, o defensor dos filhos do teu povo. E haverá tempo de angústia, qual nunca houve, desde que houve nação até aquele tempo. Mas naquele tempo será salvo o teu povo, todo aquele que for achado inscrito no livro, ou seja, no livro de Deus, no livro da vida. Então esses serão salvos, os que tiver o nome escrito no livro da vida. No versículo 2 diz assim: muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para a vergonha e o horror eterno, Ou seja, então, muitos, como está escrito, muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns, para a alegria eterna, outros para o desprezo eterno. Ou seja, quem são aqueles que vão ressuscitar, para a alegria eterna? São aqueles que aceitaram ao Senhor Jesus como Senhor e Salvador, foram lavados no sangue de Jesus. Esses vão entrar no gozo eterno, Aí, quais são aqueles que vão para a vergonha eternamente? Serão desprezados eternamente por Deus. Serão aqueles que não deram crédito à palavra de Deus, não guardaram os seus mandamentos, não viveram em vida aquilo que era para viver. Então esses, vão ser desprezados eternamente por Deus, porque não deram crédito, não se entregaram, não amaram a Deus. Então esses, infelizmente, vão para a vergonha e o desprezo eterno. Então, ou seja, enquanto vivermos, nós temos que buscar o Senhor, nós temos que servir a Deus de todo o nosso coração. Deus, Ele é o nosso Senhor, Ele é o nosso Salvador, Ele é Senhor daqueles que entregam a vida para Ele, Como eu preguei ontem, que a blasfêmia, ela existe desde a época de Jesus, A blasfêmia, ela existe desde a época de Jesus, Então, muitos, estão vivendo, em blasfêmia, por não dar crédito, ao Espírito de Deus, por não dar crédito àquilo que Deus ordenou através da palavra. Aí fala assim no versículo 3: os que forem sábios, pois resplandecerão como o fulgor do firmamento, e os que muitos conduzirem à justiça, como as estrelas sempre e eternamente. Ou seja, o que é a justiça? É você guardar os mandamentos de Deus, Se você for ver aí mundo afora, a justiça, ela se corrompe, a justiça humana, A justiça humana, ela se corrompe, O juiz, o promotor, o desembargador, o delegado, mas
a justiça, né, que está, como se diz, sentenciada por Deus através da palavra, essa não falha. Essa não falha, né? E a justiça de Deus é para todos, né? Para todos aqueles que aceitam a palavra de Deus, aceitam os mandamentos do Senhor, né? Porque foi como eu disse, desde a época de Jesus, né, que existe os fariseus hipócritas, né? Os fariseus hipócritas, né, que inverte a verdade pela mentira. Eles preferem acreditar na mentira do que na verdade, que é a palavra de Deus. Então a palavra de Deus é a verdade, a palavra de Deus é a justiça. E como está escrito aqui no versículo 3 de Daniel capítulo 12, né, os que forem sábios, pois resplandecerão como o fulgor do firmamento. E os que muitos conduzirem à justiça, como as estrelas, sempre e eternamente. Né? Então, os que muitos conduzirem à justiça, como eu estou aqui conduzindo, né, através da pregação, a justiça de Deus para a sua vida, que é a palavra, vai resplandecer como o fulgor do firmamento, ou seja, como as estrelas para sempre e eternamente, né? Então, né, a justiça de Deus se manifesta através da palavra de Deus. Foi como eu disse, a única justiça que não falha chama-se essa, palavra de Deus. Essa não falha, essa não é errônea, né? Essa não falha, né? No momento certo, elas se cumprem na vida daqueles que dão crédito à palavra de Deus. Porque, né, a justiça humana, ela é corrupta, né? Foi como eu disse, né? Aqueles que estão no poder se corrompem, né? É subornado, mas a Deus ninguém consegue subornar. Né? A Deus ninguém consegue comprar, não. Deus, né, ninguém vai poder chegar no céu, né, e querer dar uma carteirada em Deus. Falar, Deus, eu tenho 100 milhões, né? Não, ninguém vai poder falar isso. Eu tenho 100 mil dólares aqui em nota de 100. Né? Ninguém vai poder falar isso para Deus, porque Deus é santo. Deus é espírito, né? E a Deus ninguém pode comprar Deus, ninguém pode enganar Deus, mentir para Deus. Não, Deus ele né? Deus ele é santo, né? Ele é juiz, né? Ele é tudo, né? Então muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, né? Ou seja, no grande dia ninguém vai poder falar, Senhor, eu fui isso, né? Eu fui, né? Eu tinha tantos, né? Eu era graduado, eu tinha doutorado. Não, ninguém vai poder falar isso para Deus, né? O que vai contar, né, é o que nós fomos diante do Senhor, o que nós vivemos na presença dele, né? Aí fala assim, ó, no versículo 4: Tu, porém, Daniel, encerra as palavras, né? Ou seja, então as palavras é a justiça, e os que muitos conduzirem à justiça resplandecerão como o fulgor do firmamento. Ou seja, o que você tem feito para ter o seu nome escrito no livro da vida? O que você tem feito para agradar a Deus, né? Para fazer a vontade de Deus? Então, como está dizendo no versículo 4, tu, porém, Daniel, encerra as palavras e sela o livro até o tempo do fim. Muitos
o esquadrinharão e o saber se multiplicará. Né? Então, né? Ou seja, o Senhor Jesus diz: eis que venho sem demora, guardas o que tem para que ninguém tome a sua coroa. Né? A sua coroa é sua, você tem que segurar ela diante de Deus. Né? Para que ninguém tome o que é a sua coroa. Né? Então, aonde nós podemos, né, ter a chance e a oportunidade de conduzir as palavras, conduzir a justiça de Deus, porque a justiça de Deus não falha. Né? Foi como eu preguei desde ontem, né? Desde a época do Senhor Jesus, que existe os fariseus hipócritas, que existe gente covarde, né? Desde a época de Jesus, então, né? Ou seja, né, essa raça maldita, né, que não se converte, né, ou seja, vai ser, né, desprezada eternamente por Deus, né, porque foram rebeldes, né? Então o rebelde, ele não tem registro no livro da vida. Ele é como um indigente, nasce sem registro e morre, né, sem nada. Né? Então aquele que é rebelde não tem direito no registro de Deus, ou seja, não tem direito de ter o nome escrito no livro da vida. Porque a oportunidade o Senhor está nos dando, né, através da palavra. Então, né, que possamos conduzir a justiça, né, através da palavra de Deus. Amém? Deus abençoe, né, e que possamos fazer a vontade de Deus, que possamos servir a Deus, buscar o Senhor, porque, né, o tempo do fim virá e não tardará. Mas aqueles que forem sábios resplandecerão como o fulgor do firmamento, como a justiça, né, como as estrelas para sempre e eternamente. Deus abençoe em nome de Jesus.